sentido. E aqui eu vou destacar aqui esses indicadores de GRI, né? Que são os indicadores do GRI 305 de 1 ao 4, né? Eu vou abrir aqui o próprio GRI para vocês darem uma olhada aqui, ó, indicador de emissão. Estou na emissão aqui, ó. Então, quando a gente olha o GRI de emissão, só para mostrar a referência para vocês, né? Ele separa em disclosures, né? Então, eu falei na live de GRI como é que vocês baixam esse documento, tá? Esse documento vocês conseguem baixar lá no site do próprio GRI. Vocês coloquem o nome de vocês, o e-mail e tal, e aí vocês conseguem baixar este documento, tá? Vocês conseguem baixar lá e acessar esse documento para vocês estudarem e tal, e de certa forma aplicarem, né, esse conteúdo nos seus clientes, nos seus concorrentes, e tem toda uma questão de propriedade também desses documentos, que está lá bem claro explicando como é que é. Mas aqui, o que ele separa aqui em 7 disclosures, tá vendo? Em emissões diretas de escopo 1, emissões indiretas de escopo 2, emissões indiretas de escopo 3, intensidade de emissões, redução de emissão. Aí, esses outros disclosures aqui, que é o 6 e o 7, tem a ver com emissões, mas não tem com emissões de gases de efeito de estufa. Tem a ver com emissões de os gases que destroem a camada de ozônio e outras emissões de gases poluentes, como NOx e SOx. Eu não vou falar sobre esses dois aqui, tá? Vou falar especificamente sobre de 1 a 5, que são referentes ao gás de efeito de estufa, tá? Então, aqui, ele está separando basicamente aqui o seu inventário, escopo 1, 2 e 3, nos 3 disclosures. Está pedindo a intensidade. O que é intensidade? Intensidade é isso aqui, ó. A gente chama aqui também de emissão relativa, né? É a sua emissão dividido por alguma ordem de grandeza que a sua empresa tem, que é importante balizar a sua emissão. E por que esse indicador aqui é muito importante, essa emissão relativa aqui? Até para você, gestor de estabilidade. Tanto que o GRI pede. Então, se eu pegar aqui indicador de emissão de intensidade, ele pede. Porque a sua empresa, a empresa que está fazendo emissão de gás de efeito de estufa, e esse raciocínio é o mesmo para a energia, tá? Ela vai ter ano, talvez, que ela vai ter mais produção, se ela estiver crescendo, excelente, vou usar esse exemplo, ela vai estar crescendo, ela vai produzir mais, ela vai ter mais atividade, ela vai produzir mais produtos, vamos supor que é uma fábrica, e necessariamente ela vai emitir mais gás de efeito de estufa, porque a atividade dela aumentou, né? Então, se você tem uma empresa que está tendo mais atividade, a sua emissão absoluta vai aumentar. Mas isso não quer dizer que você não esteja trabalhando com o seu inventário. Você ter um aumento na sua emissão de gás de efeito de estufa, pode ser que você ainda esteja sendo mais eficiente com a emissão de gás de efeito de estufa. Por quê? Porque você pode ter um trabalho de redução de emissão relativa. Porque você tira esse fator crescimento ou esse fator redução do tamanho da empresa e baliza a emissão de acordo com uma propriedade de atividade que a sua empresa tem. Acabei criando um botão aqui de baixar a imagem. E aí você consegue acompanhar a sua emissão relativa, que é a sua emissão de intensidade. Quanto que você emite por milhões faturado, por peças produzidas, etc. E você, às vezes, se você produziu mais ao longo do ano, você pode ter um aumento na emissão absoluta, mas você pode ter se você estiver trabalhando com a emissão de gás de efeito de estufa, otimizando, né? Você pode ter uma diminuição da sua emissão relativa. Então, esse indicador é muito importante, tá? Porque meio que você tira a interferência da oscilação de produção ou atividade da sua empresa para entender o seu inventário, tá? Então, isso é um indicador que o próprio GRI pede. E redução de emissão de fato, essa variação aqui, né? Quanto você emitiu no ano, quanto você emitiu no outro. Por isso que é importante você acompanhar isso ano a ano, né? Acompanhar isso, ter um histórico. Porque esse histórico é o que vai mostrar quanto que você reduziu, seja absoluto ou seja relativo, né? Essa redução que é importante você colocar, porque mostra que, de fato, você está trabalhando naquele indicador, é cobrado. E aqui tem umas tabelas. Eu posso entrar aqui, né, no GRI. Aqui ele basicamente fala em texto, né, o que deve ser cobrado e tal. Enfim, não vou ficar lendo aqui, né? Acho que vocês conseguem baixar. Mas a gente meio que entende quais são as tabelas que são cobradas. Eu não sei, nem lembro se tem aqui as tabelas desenhadinhas. Eu acho que algumas tem, outras não. De como você deve reportar esses indicadores. Mas as tabelas são basicamente essas daqui. Deixa eu aumentar aqui, porque ficou muito pequeno. Pronto. Então aqui, ó. Eita, agora ficou gigantão. Mas tá bom, né? Vocês conseguem ver.
Essa emissão total aqui é a tabela aqui, ó, 305.1. 305.1, ele vai pedir aqui a sua, na verdade, escopo 1, né? A emissão total, escopo 1. Aqui, ó, 305.2, ele pede para o 305.4, ele pede aqui por escopos. O escopo 1, ó, 305.1, tá aqui, ó. Quanto que você emitiu do escopo 1, 305.1, 305, aqui ainda é 1, ó, deixa eu só organizar. Acho que aqui tem a ver com a emissão total, né? A emissão relativa, ó, 305.4, quanto você emitiu de escopo 1, 2 e 3, se você teve alguma atividade, quanto você emitiu de emissão relativa. Por exemplo, aqui é o caso de quilos do produto produzido, vendido, etc. Aqui a tabela 305.1, a gente tem aqui, já entra o escopo 1, né? Emissão total do escopo 1 e biogênico, que a gente separa. Aqui a 305.1 a gente ainda divide nas categorias. Às vezes ele pede, né? Olhar lá, a gente de repente consegue entender que ele pede as emissões por categorias, que é fontes fixas, fontes móveis. Então é uma tabela que você tem que ter para reportar. Então, se você tiver uma boa gestão lá dos indicadores de performance dos indicadores, você consegue criar essa tabela tranquilo. O grande lance é você conseguir ter essa visualização ano a ano para você mostrar a sua evolução. E aí entra aqui, ó, 305.2, escopo 2, a sua emissão total. 305.2, a emissão por categoria, no caso que é abordagem por localização. Escopo 3, emissão total e biogênico. Emissão escopo 3, por categorias, upstreams, transporte, viagens de negócios, resíduos e por aí vai. Ó, então, todos esses indicadores aqui são indicadores que o GRI é somente o relatório, né? Rayane, eu não diria que é somente o relatório. Ele sim é um framework de relato, ele te diz como você deve construir o seu relatório de estabilidade, o que você deve reportar. Então, ó, esse aqui é o disclosure, né? A divulgação. Então, a divulgação vai te dizer que o 305.2 ele vai te dizer que você tem que falar sobre as emissões de escopo 2, indiretas, e os gases de efeito de estufa provenientes de aquisição de energia. Então, ele vai te dizer aqui o que você tem que divulgar, o que você tem que colocar no seu relatório. Mas, é que eu disse, eu falar que ele é só isso, apesar da função dela ser essa, é meio que pobre. Porque ele realmente te ajuda a refletir isso. Você tem que reportar isso aqui desse jeito no seu relatório, significa que você tem que ter uma gestão boa. Então, você consegue pensar na sua gestão de sustentabilidade, como é que você faz o cálculo, qual é a profundidade que você tem, como é que você organiza os seus dados, quais são os indicadores que você tem organizados, seu histórico de dados, porque para você chegar naquela tabela, né? Então, é muito importante entender esse GRI dessa forma, como um framework de relato, mas ele te ensina muita coisa também. O GR3, que fala sobre materialidade, ele te ensina lá o processo de materialidade. Ele fala, ó, você tem que dizer o processo de materialidade é esse, tem que falar ABC, você tem que fazer isso. Então, ele também serve como uma educação, entendeu? Mas, enfim, sim, ele é um framework de relato, né? O GRI entra quando você vai fazer um relatório, você fazer um relatório atendendo os requisitos do GRI ou não atendendo os requisitos do GRI. É aí que você usa o GRI, beleza? Então, aqui, ó, espero ter respondido, tá, Rayane? Não me estendendo muito, esses indicadores dessas tabelas são relativamente simples de obter, uma vez que você tem o inventário. Então, aqui na plataforma, uma vez que a gente faz o cálculo do inventário de gás de efeito de estufa, e para ter essas... Valeu, Rayane. Para a gente ter esses indicadores de performance aqui, para a gente chegar naquele indicador principal lá de gás de efeito de estufa, a gente consegue construir essas tabelas ano a ano. A emissão ano a ano, por categoria, por atividade, escopo 1, 2 e 3, tarará, consegue construir, porque esses dados já estão aí organizados. E aí, que é uma demanda muito grande com uma empresa que trabalha com estabilidade. Vou abrir um parênteses. Nas últimas lives, eu falei sobre gestão de sustentabilidade. Então, a gestão de estabilidade ela é extremamente importante para você pensar nos compromissos, fazer o diagnóstico de materialidade, compromisso que você vai fazer. E isso é uma gestão trabalhosa. Trabalhosa não, né? Diagnóstico é fácil, materialidade médio, compromissos um pouquinho maior de dificuldade, né? Para você fazer a gestão de sustentabilidade. E na gestão de sustentabilidade é onde a gente vê esses indicadores aqui que eu chamei de indicadores principais, porque, pô, você está vendo um monte de indicador, um monte de tema, você quer comparar o indicador de governança com o indicador social, com a emissão de gás de efeito de estufa. Então, é importante você simplificar aquela visualização. Só que aí, nessa gestão de sustentabilidade, vai pedir os indicadores. Quais são os indicadores principais? Esses indicadores principais demandam gestão de dados, cálculos
e indicadores de performance para a construção dos indicadores de relato. E essa gestão também é complexa. Eu diria que é mais complexa do que a própria gestão de sustentabilidade, tá? Porque você tem que ter uma estrutura, não precisa ser a da Hazel, eu acho da Hazel a melhor que eu já vi, até porque eu que ajudei a construir. Então, você precisa ter uma gestão de dados muito boa. Da onde que vem esse dado? Que dado é esse? Qual é o histórico dele? Quem colocou esse dado? Se tem evidência, se não tem? Para onde esse dado foi calculado? Onde esse dado alimentou que cálculo? Qual foi o cálculo que gerou a partir daquele dado? Essa gestão de dados, por si só, é trabalhosa. Então, assim, aqui na Rasio, a gente até separa os nossos produtos que a gente vende com gestão de estabilidade, é uma coisa, você vai fazer lá os compromissos. E agora, você quer calcular o indicador dentro da plataforma da Rasio? Você consegue fazer gestão de estabilidade com as lives anteriores. Diagnóstico, maturidade e compromissos. Beleza, perfeito. Agora, você chegou lá no indicador, você chegou lá no compromisso, tem que calcular o indicador. Você chega na área, e a área não tem cálculo de inventário, a área não tem gestão de resíduos, a área não tem gestão de diversidade. Cara, a gente vai ter que calcular esse indicador. Como é que a gente calcula? Não sei, vamos usar planilha? Não, pode usar a plataforma da Rasio. E aí a gente entra num outro universo de plataforma de gestão de dados, tá? Então, dizendo até um pouco desse universo de empresas, de empresas parecidas com a da Rasio, muitas delas têm a ver com essa gestão de dados. Como é que você coleta dado, como é que você organiza o dado, como é que você coloca a evidência. Se esse dado, como eu disse aqui, para o inventário, ele é aproveitado para outros indicadores. Como eu disse aqui, se eu calcular a energia aqui para o escopo 2, esse dado entra aqui na energia. Pô, existe um aproveitamento disso? Ou eu tenho que botar dois indicadores ao mesmo tempo? Minha gestão é dupla, apesar de ser o mesmo dado. A gente já pegou clientes, inclusive, que fazia gestão de energia e gestão de emissão. Era o mesmo dado, que era alimentado por duas pessoas diferentes, ou seja, era conta de luz, valor de consumo de energia elétrica para o indicador de energia, valor de energia elétrica para o inventário de gás de efeito de estufa. Teoricamente, era o mesmo valor, era a mesma fábrica, era a mesma empresa. Os valores estavam diferentes. Por quê? Porque, pô, requer um trabalho. Então, ao invés de pegar dois dados diferentes para dois indicadores, sendo que eles são os mesmos, por que você não usa um só? Esse um dado só que alimenta dois indicadores. É isso que a plataforma da Rasio faz, tá? E é isso que qualquer gestor de estabilidade que vai trabalhar com gestão de dados deve fazer. Eu estou me aprofundando em gestão de dados, não era nem minha intenção da live aqui. Minha intenção era falar sobre esses indicadores de relato aqui, beleza? E aí eu vou falar sobre os outros indicadores que é muito importante falar também, que são os indicadores de energia. E aí esses eu vou